Buenos días, mis hermanos amados. Un saludo especial desde Chile. Para los que no me conocen, yo me llamo Sergio Franco. Yo soy de Río de Janeiro natural. Viví ahí por muchos años, pero ahora estoy en el sur de Brasil, en Curitiba. Soy padre, soy abuelo, sigo casado con Denise há mais de 37 anos. Mira. Pero hoy eu tenho um mensagem para ti, verdade? Sei que alguns vieram a este canal de internet por invitação. Se hoje estás aqui escutando-me, lo mais provável é que um amigo te haya invitado a escuchar um mensagem de um brasileiro. Assistir a uma reunião de internet, quizás a curiosidade te hizo hacer clic en el enlace. O quem sabe tienes inquietud em tu coração, algumas perguntas sem respostas. Quizás incluso está cansado de viver e já não ha pensado em seguir adelante, seguir tu jornada, pensando em terminar com sua própria vida, porque não sabe como ganhar algo, vencer um inimigo que nem sequer conhece o nome, como se fosse um inimigo invisível, totalmente desconhecido, como se fosse algo que tu nem sequer sabe explicar o que é isso que estou vivendo agora. Mais peligroso que o coronavírus. Assim estás pensado sobre tu inimigo. Em um momento parece um vazio que nada e nem nada indiano. Em outro parece que tienes uma mancha que nadie pode quitar. E chegar a pensar que é uma enfermidade que não se pode curar. Se parece mais a uma carga insuportável. Uma cadena que nadie pode abrir. Uma cuerda que nadie pode romper. Te sientes bajo uma dura esclavitud que te ha sido impuesta. Bueno, se esse é tu caso, temos buenas notícias para ti, verdade? Tenho uma mensagem para tu coração. A mensagem é sencillo. Há alguém que realmente pode liberar-te. De verdade. Há alguém que realmente pode liberar-te. De quem estou falando? Eu estou falando del Hijo de Dios. El Hijo de Dios él es tanto el mensaje como el mensajero. Él es mensajero y es el mensaje. Él es el autor de la vida. Él es la palabra y al mismo tiempo es lo que libera la palabra. Es
lo que llamamos Logos eterno. Es una expresión nuestra. Leemos muitas coisas maravilhosas sobre ele. Incluso que ao princípio lo que es la palavra já existia. La palavra estava com Deus, la palavra era Deus e ele existiu no princípio com Deus. E através dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada, absolutamente nada foi criado. Ele, que é a palavra, tinha vida. E sua vida trajo luz a todos, sem exceção. A luz brilha em la oscuridad e la oscuridad nunca ha sido capaz de apagarla. Ele te conhece como nadie, te conhece mais que tu mesmo se conhece. E ele também nos amou hasta el punto de que aún que era Deus, se convirtió em um homem. Sim, este é um mensagem verdadeiro. Eu estou falando algo para ti que é pura verdade. Esta palavra se hizo homem e vino a vivir entre nós. Estava lleno de fidelidade e amor inagotável. Assim falou um de los hombres que lo viu. Hemos visto su glória, la glória del único Hijo del Padre. Nadie ha visto jamás a Deus. Jamás, nadie. Pero el Hijo de Dios, el único Hijo, Él mismo es Dios, está así íntimamente ligado ao Padre. Ele nos ha revelado a Deus. Isso comigo se passou en el año de 1984. Estava drogado, com matrimônio roto, tudo destruído. E aí, Jesus, porque tu sabes de quem estou falando, seguramente has escuchado su nome. Me refiero a Jesucristo, é verdade. Me refiro a Jesucristo, que aunque era Deus, não considerou que el ser igual a Deus fuera algo a lo qual aferrar-se. Em cambio, renunciou a seus privilégios divinos. Adoptou a humilde posição de um escravo, de verdade, de um escravo. E nasceu como um ser humano. E quando apareceu em forma de homem, se humilhou a si mesmo em obediência a Deus e morreu em uma cruz como morriam os criminales. ¿Tú lo crees? Por lo tanto, Deus lo levou ao lugar de máximo honor e deu o nome que está por encima de todos os demais nomes, para que ante o nome de Jesus se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, e toda lengua confiese que Jesucristo es el Senhor.
para a glória de Deus Padre. É exatamente isso. É exatamente isso. Cristo é a imagem visível del Deus invisível. Boa frase. Cristo é a imagem visível del Deus invisível. Ele já existia antes de que as coisas foram criadas e é supremo sobre toda a criação, porque por meio dele Deus criou todo o que existe em los lugares celestiais e também na terra. Isso as coisas que podemos ver, podemos mirar. Eu estou aqui em minha oficina mirando afuera por la ventana. E eu estou seguro de que tudo que puedo mirar, tanto em los cielos quanto em la terra, Ele criou. Por meio dele, Deus criou todo o que existe. Lugares celestiais na terra, isso as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos ver, as invisíveis, tais como tronos, diz as Escrituras, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível que há. Todo foi criado por meio dele e para ele. Ele já existia antes de todas as coisas e mantém unida toda a criação. Verdade. Pode não crer porque está vivendo um momento difícil ali com isolamento social, coronavírus, pero é verdade, Cristo, ele mantém todas estas coisas unidas. Ele é o princípio, é supremo por todos os que se levantam de los muertos. Así que el primero en todo. Pues Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Muy tremendo isso. Muy tremendo. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio de profetas. Usava homens, profetas. Pero agora, nestes últimos tempos, Deus nos ha hablado por meio de su Hijo Jesús. Deus le prometió todo al Hijo como herencia. Y mediante el Hijo creó el universo. Este es un mensaje verdadero. El Hijo irradia la gloria de Dios, expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habermos limpiado de nuestros errores, de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en los cielos. Este mensaje é verdadeiro, pois há um só Deus e um solo mediador que pode reconciliar a la humanidade com Deus, e é o homem Cristo Jesús. Este homem, Cristo Jesús, é o único mediador. Verdade. Não sei se alguma vez tu já esta pergunta. Como puedo conhecer a Deus? Como puedo conhecer a Deus? Como puedo? Já lo hizo? Vou tentar responder tu pergunta assim por meio da Escritura. Do que conosco da Escritura, da Bíblia, eu vou tentar responder para ti, de lo que conosco. Inicialmente, tu puedes conhecer o poder
y la divindad de Dios. ¿Cómo Franco? Mi nombre es Franco. ¿Se acuerda? ¿Cómo Franco? Por su creación. Por la creación de Dios. Conocemos la verdad de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, aún muchos que no creen en la creación, creen que el mundo vino por una explosión, pero Dios creó todo y todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver, todos los hombres pueden, nosotros podemos ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Assim, amados, não temos nenhuma excusa para não conhecer a Deus. Há um bom começo, mirando as coisas que Deus criou. Quando miramos os céus, podemos ver, porque os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento despliega a destreza de suas manos. Dia tras dia, não cessam de falar. Imagina, habla. Noite tras noite, lo dão a conhecer. Se você é um leitor das Escrituras, que assim seja. Se lê a Bíblia, certamente pode conhecer mais que o poder, mais, verdade? Que a divindade. Tu pode conhecer também, quando tu empieza a ler a Bíblia, a voluntade de Deus. Tu pode conhecer a vontade de Deus por meio de, através da lei e dos profetas também. Mesmo quem lê só o Antigo Testamento pode conhecer a vontade de Deus assim. Quando uno lê, como os judeus que possuem o Antigo Testamento, pode ler e conhecer a vontade de Deus. Sabe a vontade de Deus? Assim foi. Assim que está. A própria Escritura vai dizer isso, porque até o tempo de Juan, el que batizou a Jesus, a lei de Moisés e o mensagem de los profetas foram seus guias. Pero agora se predica a boa notícia do reino de Deus. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião hasta a venida de Cristo. Nos protegeu hasta que a fé pudiéramos ser declarados justos. E aí tu vai ver que as enseñanças do Senhor são perfeitas. Reavivam o alma. Os decretos do Senhor são confiáveis. Hacen sábio al sencillo. Os mandamentos do Senhor são rectos. Traem alegria ao coração. Os mandatos do Senhor são claros. Dão boa percepção para viver. A reverência ao Senhor é pura. Permanece para sempre. As leis do Senhor são verdadeiras. Cada uma delas é imparcial. Pero nadie foi justificado ante Deus por la prática de la lei, dessas buenas obras. Los hombres não lograram viver toda a lei. Não lograram, nenhum. Por lo tanto, nadie chegou a conhecer a Deus completamente através da lei. Incluso os antigos que lograram o conhecimento do Altíssimo foi através da fé e não da lei. Homens como Noé, Abraão, Moisés, Daniel, Davi. Isto hablo para os que leem as Escrituras, para
para aquellos que conocen las Escrituras. Pero si quieres conocer a Dios totalmente, solo es posible o es solo posible a través de su Hijo Jesucristo. El propio Jesús dijo eso. Ele habló con su Padre en oración. Oh Padre, Senhor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelarlas a los que son como niños. ¿Sí? Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Muy tremendo isso que estou dizendo. Muy tremendo. Jesús dijo, hablando en oración a su papá, que el papá había confiado todo a él. Y nadie, le dijo, nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Leemos también en las Escrituras que Dios mismo habló que haya luz en la oscuridad. Hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Muy tremendo. Vai dizer também que em Cristo habita toda a plenitude de Deus, em um corpo humano. Assim é. Assim creemos nosotros. Sem dúvida alguma, o grande mistério de nossa fé é o seguinte: Cristo foi revelado em um corpo humano, vivificado por el Espírito, foi visto por ángeles e anunciado por homens a las naciones, foi creído em todo el mundo e levado al cielo em glória. El próprio Cristo falou, é possível que tú já tenha escuchado. Ele dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie pode ir al Padre, nadie, si no es por meio de mí. Assim, Jesus também falou. Havia um discípulo com Jesus chamado Felipe, que uma vez falou com ele, Senhor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Pero Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre el Padre? ¿Acaso no cree que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo não são minhas, sino que mi Padre, quem vive em mim, hace su obra por meio de mim. Solo cream que eu estou en el Padre e el Padre está em mim. O ao menos creiam por las obras que me han visto hacer. Há muitos que escreveram sobre Jesus. Quizás tu tenha outra dúvida. ¿Por que Jesus morreu? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en su muerte? ¿Qué sucedió? ¿Tú recuerdas cuando hablé al principio con respecto a nuestras muchas cadenas? ¿Tú te acuerdas? Entonces te voy a responder así.
Jesús murió para que podamos tener la vida verdadera, real. Por su muerte y resurrección, el vacío de nuestro corazón se llena. Essa mancha se elimina. Essa enfermidade está curada. Essa carga se levanta, se quita. Estas esposas, esta cadena estão rotas. Essa cuerda se rompe, se quebra. Este jugo de la servidumbre é totalmente destruído. Así. Porque por su muerte Jesús quitó nuestros pecados y nos redimió, compró para Dios. Tudo isso que chamamos de mancha, vacío, dolor, é pecado. Muitos nem sequer querem escuchar sobre isso, mas é uma verdade. Imagina que Jesus sempre foi e será perfeito e justo. Sempre foi. Pero quando tu mira a Escritura, imagínate que aproximadamente 740 anos antes de Cristo, um profeta de nome Isaías, antes, profetizó sobre Jesús. Dijo: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que le cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificuldades eram castigo de Deus. Um castigo por seus próprios pecados. Pero ele foi traspassado por nossas rebeliões e aplastado por nossos pecados. Foi golpeado para que nós estivéssemos em paz. Foi azotado para que pudéssemos ser sanados. Todos nós nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Imagina alguém leyendo sobre isso, pode pensar: de quem ele está falando? De quem este profeta está falando? 740 anos depois, havia um homem lendo este texto e fazendo esta pergunta: mas de quem ele está falando? O profeta está falando de si mesmo ou está falando de outro? Aí um homem perguntou isso a ele mesmo. O profeta dizia: formava parte do plano do Senhor. Verdade, porque está no plano do Senhor. O plano do Senhor aplastarlo e causarle dolor. Sin embargo, quando sua vida seja entregada em ofrenda por el pecado, tendrá muitos descendentes, disfrutará de uma larga vida e suas manos el buen plan del Senhor prosperará. Em suas manos. El buen plan del Senhor prosperará. Quando vea todo lo que se logrou mediante sua angústia, quedará satisfeito. E a causa de lo que sofreu, mi siervo justo hará possível que muitos sejam contados entre los justos, porque ele cargará com todos os pecados de ellos. El profeta Juan, el que batizou Jesus, também deu o seguinte testemunho quando lo viu. Quando ele viu Jesus, ele disse: miren, el Cordero de Deus que quita el pecado del mundo.
Pablo, el que perseguia a igreja, que matou vários cristianos, um dia teve um encontro com Jesus e esse encontro cambiou completamente a sua vida. E ele escreve várias coisas sobre Jesus. Ele disse: Deus estava em Cristo reconciliando al mundo consigo mesmo, não tomando mais em conta o pecado de la gente, e nos deu a nós este maravilhoso mensaje de reconciliação. Então, é um mensagem de reconciliação. Que tremendo, que maravilhoso isso, que lindo. Pablo dijo: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Pues todos, sin excepción, hemos pecado. Não pense que eres bueno, não és. Delante de Deus não há nadie bueno. Nadie pode alcançar a meta gloriosa estabelecida por Deus. Sin embargo, com uma bondade que não merecemos, Deus nos declara justos por meio de Cristo Jesus, quem nos liberou del castigo de nossos pecados. Esto, la muerte de Jesús, trajo a nosotros. Y no solo eso, Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dios hizo así, que compró nuestra libertad y perdonó nuestro pecado. Tu puedes perguntar, mas por que não poderia ser isso de los cielos? Por que não isso? Deus poderia ser assim? Não. Devido a que os hijos de Deus são seres humanos, devido a isso, hechos de carne e sangue, el Hijo também se hizo de carne e sangue, pois solamente como ser humano podia morrer. E solo mediante a muerte podia quebrantar o poder del diablo. ¿Verdad? O diablo tinha o poder sobre a muerte. Unicamente dessa maneira, Jesus, o Hijo de Deus, podia libertar a todos os que viviam esclavizados por temor a la muerte. Assim foi. As Escrituras garantizam esta verdade que muitas vezes não nos gusta escuchar. A Escritura vai dizer: ustedes estavam muertos a causa de seus pecados e porque aún não les havia quitado a natureza pecaminosa. Mas também em la Escritura há outras verdades que nos fazem saltar de alegria. Saltamos de alegria em la Escritura, porque Deus les deu vida com Cristo ao perdonar todos nossos pecados. Ele anulou el acta com os cargos que havia contra nós e la eliminou clavándola em la cruz. Dessa maneira, também Deus desarmou a los governantes e las autoridades espirituales. Deus los avergonzou publicamente com sua vitória sobre eles em la cruz. Tremendo. Este mensagem é verdadeiro. É verdadeiro. Há coisas que nos alegram. Quem se atreve a acusar-nos a nós, a quem Deus
ha elegido para sí? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios y incluso intercede por nosotros. ¿Es o no es maravilloso? Teníamos una naturaleza inimiga de Dios, una naturaleza inimiga. Y esta naturaleza fue crucificada con Jesús. La Biblia llama esta naturaleza de viejo hombre, viejo hombre. E quando Paulo escreve a los romanos, ele vai dizer, sabemos que nosso antigo ser pecaminoso foi crucificado com Cristo, para que o pecado perdera seu poder em nossa vida. Já não somos escravos do pecado. E Pablo escreveu também em outro momento a los coríntios. Ele dizia a los que viviam em Corinto, dizendo, se de uma forma outra, o amor de Cristo nos controla. Já que creemos que Cristo morreu por todos, também creemos que todos hemos muerto a nossa vida antiga. Passou. Ele morreu. Me gusta muito este versículo. Estou citando aqui 2 Coríntios 5, 15, agora vai dizer, ele morreu por todos para que os que recebem a nova vida, a vida de Cristo, já não vivam mais para si mesmos, mas bem viverão para Cristo, quem morreu e ressuscitou por eles. Pois a vontade de Deus foi que o sacrifício do corpo de Cristo nos hiciera santos. Santos é separado para Deus, apartado para Deus, uma vez e para sempre. Pois mediante esta única ofrenda, meu amado, Deus perfeccionou para sempre lo que Ele está sendo separado, santos para Ele. Quando Jesus morreu, a presença de Deus foi restaurada. Foi aberto um novo caminho para nós. Os cristianos costumam chamar este novo caminho de lugar santíssimo. Mas, por a morte de Jesus, abriu um novo caminho. Um caminho que dá vida. É espetacular. É espetacular. Porque, é assim, nós entramos agora diretamente delante da presença de Deus com um coração sincero e com plena confiança nele. Não é mais com uma consciência culpável, né? Mas nossa consciência foi limpa por la sangre de Cristo, rociada com a sangre de Cristo. Fomos purificados. É impressionante, é uma experiência espiritual. Eu estou falando de algo espiritual para ti. Porque o próprio Cristo, Cristo mesmo, nos ha traído a la paz. Não produzimos la paz com Deus. Deus, o próprio Cristo, nos ha traído a la paz. Ele uniu as raças. Imagina, eu sou brasileiro, você é chileno. Pero em Cristo somos um solo pueblo. Por meio de seu corpo em la cruz, derribou o muro de hostilidade que nos separava. Não importa se é argentino, se é venezuelano, se é judío, se é gentil. Deus
por meio da morte de Jesus, logrou esta obra ao poner fim ao sistema de leis, de mandamentos e ordenanças. Isso é a paz entre nós outros. Deus criou de vários grupos um novo povo em Cristo. Impressionante. Cristo reconciliou vários grupos, ambos grupos, né? Judío, que era de um lado, os gentiles de outro, com Deus, em um solo corpo, por meio de sua morte em la cruz. Esta hostilidade que havia entre nós outros quedou destruída. Nós outros logramos coisas maravilhosas em la morte de Jesucristo. Maravilhosa. Pero Jesus não se quedou morto. A notícia mais excelente que eu posso dizer neste dia para ti, escúchame, Jesucristo ha ressuscitado, não se quedou na sepultura, Jesucristo está vivo, Ele vive. E também tu puedes me perguntar com toda a liberdade que passou quando Jesus ressuscitou de los mortos. Eu vou te responder, Ele se tornou Senhor, dono de todo, autoridade máxima do universo. E também és el cabeça, assim chamamos nós da igreja. Este conhecimento, em verdade, não é alcançado por la mente humana. Necessitamos a ajuda do Espírito Santo para chegar a esta revelação. É por isso que Pablo, por exemplo, orou por uma das igrejas. Ele disse, também pido em oração que entendam a increíble grandeza do poder de Deus para nós, lo que creemos em Ele. El mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todos, sean gobernantes o autoridades o poderes o domínios ou qualquer outra coisa, não só neste mundo, sino também no mundo que vendrá. Deus ha puesto todo bajo la autoridade de Cristo, a quem hizo cabeça de todas as coisas, para benefício de la igreja. Quando Jesus ressuscitou, nos hizo novamente, nos criou junto com Ele. Ele nos hizo sentar-nos em domínios celestiais. É verdade, é verdade. É verdade. Deus é tão rico em misericórdia e nos amor tanto, que apesar de que estávamos muertos por causa de nossos pecados, nos deu vida quando levantou a Cristo de los muertos. É solo por la gracia. Decimos gracia de Deus. É uma maneira de dizer, esta é a graça de Deus, que nós outros hemos sido alcançados, salvados, pois nos levantou de los muertos junto com Cristo e nos sentou com Ele nos lugares celestiais, porque estamos unidos a Cristo Jesus. Como Deus nos une a Cristo? Como isso? Deus hizo essa obra? Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Jesus, em algum momento, falou a seus discípulos que oraria por isso. Ele disse, pedirei ao Padre, e ele lhes dará outro advogado defensor, quem estará com vocês para sempre.
Me refiero, dijo Jesús, al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes, sí, ustedes lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes, Jesús dijo. Jesús también dijo, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo y ustedes. Él también contestó a todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Es un milagro especial, amado. En realidad, es mejor, habló Jesús así, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Es maravilloso. Yo creo que es una de las cosas más maravillosas que sucede cuando nos unimos a Cristo. Él nos da el Espíritu Santo, nos hace nueva creación, nos hace nuevo. Impresionante, impresionante. Significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Verdade, verdade. É tão verdadeiro que Pablo hace esta pergunta. Ele pergunta a los romanos dizendo: acaso olvidaram que quando fomos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Ele em sua muerte? Isso, querido. É isso que passa quando nos bautizamos. Pois hemos muertos e fuimos sepultados com Cristo mediante el bautismo, e tal como Cristo foi levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. La vida en el Espíritu. Por lo tanto, ya no hay condenación para lo que pertenece a Cristo. Es verdad. Pues todo lo puedo hacer por meio de Cristo que me dá força. Em português, decimos assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo lo puedo por meio de Cristo, que me dá as forças. Muito tremendo. As forças de Cristo. Jesus, quando entra, se une a nós outros, Ele se torna tudo que nós somos, tudo que somos, tudo que temos, tudo que hacemos, todo. Ele permanece com nós outros e nós outros permanecemos com Ele. Verdade. Pablo chegou a dizer assim: mi antigo yo ha sido crucificado com Cristo. Já não vivo yo, sino que Cristo vive em mim. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando que el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Habló ele também. E com ele também foram ressuscitados para viver uma vida nueva, devido a que confiaram en que el gran poder de Dios que levantó Jesús de los muertos. Es tremendo, 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 tremendo. Apesar de que estávamos muertos por causa de nuestros pecados,
nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Solo por la gracia de Dios que estamos aquí. Solo por la gracia de Dios que tú puedes me escuchar ahora. Yo debía estar muerto. Mis amigos de juventud, la mayoría no llegaron a los 30 años. Dios nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Mis amigos não llegaram a conhecer e Deus, por sua graça, me dio a conhecer. O que estou dizendo agora é um testemunho verdadeiro. Porque a pessoa que se une ao Senhor é um solo espírito com Ele. Quando se une a Jesucristo, Ele permanece para sempre com nós. É maravilhoso. Esta foi uma das experiências mais maravilhosas que he provado em minha vida, de verdade. Eu estava acostumado a las noches de fiesta e las mañanas tristes. Assim era minha vida, noches de fiesta, manhãs tristes. Eu buscava na noite alegria. Em geral, não pensamos bem sobre isso, mas é assim. Vamos à fiesta não porque estamos alegres. Vamos à fiesta buscando estar alegres. Celebramos para nos quedar alegres. Não celebramos porque estamos alegres. E assim era a minha vida. Eu buscava alegria nas noites. Em algum momento, eu pensava que havia encontrado, que em minha busca eu juzgava, encontrei alegria, pero en la mañana solo vazios permaneciam em meu coração. Não havia nada mais a não ser vazio. Era tão triste que muitas vezes eu pensei que morrer seria a solução para mim. Pero quando me uni a Cristo, descobri que Cristo está conosco presentes para sempre por meio de seu Espírito. Seria muito bueno que todos supieran de las riquezas e la glória de Cristo. E seria muito bueno que tu, que me escucha agora, supiera que estas riquezas são também para ti. E o secreto é: Cristo pode viver em ti. Isso lhes dá a segurança de que participarão de um futuro glorioso. Se está hoje aqui, é isso que quizás tu não compreenda, mas é justo isso que vemos muitas vezes em cristianos verdadeiros quando estão se despedindo de seus mortos. Eu não compreendia como podem estar assim, tranquilos. Possuem uma segurança de que vão participar da glória. Da glória. Impressionante. Jesus orou um dia assim: les he dado la glória que tu me diste, para que sejam uno, como nós somos uno. Eu estou em ellos e tu estás em mim. Que gocem de uma unidade tão perfeita que o mundo sepa que tu me enviaste e que los amas tanto como me amas a mim. Bem, se tu chegou
hasta aqui e considerou nosso mensagem, creio que há uma pergunta muito importante, muito importante. Que devo fazer para unir-me a Jesucristo? Que devo fazer? Em primeiro lugar, tu necessitas crer em minha mensagem. Tu deves crer com tu coração. Se necessitara, por exemplo, se tu necessitara informar que uma bomba ia a cair sobre Santiago, Colina, Rancagua, uma comuna aí, Curacaví, como comunicaria esse hecho? Como? Se necessitaras comunicar que amanhã ia cair uma lluvia de meteoritos sobre tu ciudad, como lo haria? Que dados necessitarias? ¿Crees que muitos ou poucos te creeriam? Por que poderiam dudar de ti? Que lhe pediriam que hiciera para crer em tu mensagem? Se há um ano dijiste em tu classe ou então em tu ambiente de trabalho que al princípio de 2020 el mundo se detendría por una pandemia, ¿qué crees que la gente pensaría de ti? ¿Creerías tu profecía o no? En ese momento, cuando el mundo se detiene debido a un pequeño virus, muitos se perguntam se a Bíblia disse algo sobre o tema. Devido a esto, muitas pessoas estão comprando Bíblias e pedindo a los cristianos que los ajudem a estudar as Escrituras e pensando que podem encontrar respostas em elas. De hecho, as Escrituras têm as respostas que buscam. Pero a pergunta é: quem creyó em nossa predicação? Quem creyó em nosso mensaje? Em vários pontos de las Escrituras, Deus falou através de los ángeles a los hombres. Deus usou seus profetas para advertir a las pessoas sobre a condição que viviam. E a grande parte, com exceção de la capital de la antigua Asiria, Nínive, la gente no escuchó el mensaje de Dios, ¿verdad? ¿Tú conoces la historia de Noé? Foi por la fé que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, em obediência a Deus, que ele advertiu de coisas que nunca antes haviam sucedido. Por sua fé, Noé condenou o resto do mundo, recebeu a justiça que vem por la fé. Ele creyó. Noé creyó. Porque isso é fé. Fé é exação. Faraó e alguns de seus oficiais, quando se enteraram da sétima plaga que iria sobre o Egito, cairia sobre o Egito em los dias de Moisés, a história é mais ou menos assim. La mañana, assim falou Moisés, por isso, mañana, a esta mesma hora, enviarei la granizada mais devastadora que haya havido em toda a história do Egito. Rápido, manda que tus animais e tus siervos regressem del campo para poner-se a salvo. Qualquer pessoa ou animal que quede afuera morirá quando caiga el granizo. Alguns de los funcionários de Faraó tiveram medo
creyeron debido a lo que el Señor había dicho. Y enseguida hicieron regresar a los siervos y el ganado de los campos. Pero los que no hicieron caso a la palabra del Señor dejaron a los suyos y la intemperie. Foi assim também com Sodoma e Gomorra. Los ángeles hablaron con Lot y su familia. Él habló con sus futuros yernos. ¿Tú te acuerdas? Tú no sabías. Esta história está em Gênesis 19. Dice que Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas. Rápido, saiam de la ciudad. El Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Imagina, es verdad. Cuando cité aquí la profecía de Isaías, cuando habló 740 anos antes de Cristo, Isaías também vai dizer: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Quién ha creído? Ele habla coisas espetaculares sobre Jesus. De quem está falando Isaías? Uma niña muito querida, uma jovem, agora está casada, é judia, e quando se convertiu, um dia me dijo: Franco, como Isaías habla tão claramente sobre Jesus, como eu não conseguia ver antes. Como? De quem está falando Isaías? Descobriu a querida que estava falando de Jesus. Jesus era a vítima justa e fiel ante Deus. Quando Lucas escreve a seu amigo Teófilo, Hechos de los Apóstoles, contou uma história muito interessante de como Felipe, um homem, um servo em Jerusalém, depois da perseguição à igreja em Jerusalém, de como ele anunciou o evangelho a um eunuco, um alto funcionário em Etiópia. E é muito interessante a história, porque a história diz que Felipe e o eunuco, etíope, né? Enquanto a Felipe, um ángel del Senhor lhe disse: ve al sur por el camino del deserto que va de Jerusalém hasta Gaza. E ele foi, Felipe foi. E o Espírito Santo lhe disse a Felipe: acércate e caminha junto ao carruaje. E Felipe se acercou correndo e oyó que o homem leía al profeta Isaías. E Felipe lhe perguntou: ¿entendes lo que está leyendo? E o homem contestou: ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguém me explique. Ele rogou a Felipe que subiera al carruaje e se sentara junto a ele, e o passagem da escritura que leía era a seguinte: como oveja foi levada al matadero, e como cordeiro em silêncio ante sus tosqueadores, não abriu sua boca. Foi humilhado e não lhe hicieron justiça. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi quitada de la terra. E el eunuco le perguntou a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de si mesmo ou de alguém mais? Então, começando com esta mesma porção da escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesucristo. Se sigue leyendo, descobrimos a consequência de escuchar o mensaje com fé. Mientras iban juntos, llegaban a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, ahí hay agua. ¿Quién pides que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieron el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Esta es la consecuencia. Muy interesante. Así foi.
Assim foi. Esta pergunta, Senhor, quem ha creído em nosso mensaje? Jesus também citou esta pergunta de Isaías. Está escrito, Juan 12 vai dizer, apesar de todas as señales milagrosas que Jesus havia hecho, a maioria da gente aún não creía em ele. Isso era precisamente o que o profeta Isaías havia predito. Senhor, quem ha creído nosso mensaje? A quem ha revelado o Senhor seu braço poderoso? Pero a gente não podia crer porque, como também dijo Isaías, Senhor, lhe has cegado os olhos. Em suma, Isaías se referia a Jesucristo quando dijo estas palavras, porque viu o futuro e falou de la glória del Mesías. Sin embargo, hubo muitos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitiam em público, por temor a que os fariseus los expulsaram de la sinagoga. Vai dizer Juan, porque amavam mais a aprovação humana que a aprovação de Deus. Amavam mais a glória de los hombres do que a glória de Deus. Jesus gritou a esta gente, gritou a multitud, se confio em mim, não confiam só em mim, sino também em Deus que me enviou. Pois quando me veem a mim, estão vendo ao que me enviou. Eu he venido como uma luz para brilhar neste mundo de oscuridade, a fim de que todos que pongam sua confiança em mim não quedem mais na oscuridade. Não vou juzgar os que me ouvem, pero não me obedecem, porque não he venido para juzgar, porque he venido para salvar o mundo e não para juzgá-lo. Dijo Jesus que todos os que rechazavam a ele e rechazavam sua mensagem seriam juzgados depois, no dia de juízo, por la verdade que ele mesmo havia hablado. Muitos sim creyeron, pero não confessaram Jesus publicamente. Esta declaração deixa claro, amado, que a confissão de nossa fé em Jesus deve ser delante de los hombres. Necessitamos fazer uma confissão pública como Jesus incluso avisou. Se este mensagem que Jesus avisou, perdona-me, tenho que dizer isso. Ele dijo, todo aquele que me confessar, me reconozca en el público aqui, e la terra, também lo reconocerei delante de mi Padre en los cielos. Pero al que me niegue aqui en la tierra, também eu lhe negarei delante de mi Padre en los cielos. Isso está escrito em Mateus 10, 32 e 33. 2 versículos, Mateus 10. Depois de tudo que falei, se este mensaje tem sentido para ti, se dentro de su coração há uma certeza sobre lo que dije, que falei, se há dentro de su coração esta luz, se está seguro de que Jesucristo está vivo, então eu quero dar-lhe uma maneira de caminhar rápida. Declare publicamente que Jesucristo, desde agora, desde hoje, é su Senhor, proprietário e amo, autoridade máxima de sua vida. Você entende que Ele possui todo o direito sobre sua vida, porque lo criou e porque le comprou com su sangre para o Padre. Esta confissão deve ser a expressão de seu coração. E deve ser uma confissão pública. Hable com alguém, hable com sua esposa, com seu marido, hable com seu filho.
La primera persona que escuchó mi confesión fue mi esposa. De verdad. Yo hablé con Denise. Denise, a partir de hoy, yo voy a seguir a Jesucristo. Yo no sé ni siquiera cómo va a ser, pero voy. Porque Jesús es Dios. Jesús es mi dueño. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Y yo declaré Jesús con mis labios para mi esposa, que está casada conmigo 37 años, casadinha. Verdad. Lo que estoy diciendo es la verdad. Andar com Jesus é como casar. Se unir a Jesus é como casar. Imagina que tu encontrou a pessoa que tu amas e que tu pretende passar toda a vida com ela. E tu vai delante de testigos e confiesa com seus lábios que esta pessoa é tu marido ou tu mulher. Confessa. Assume publicamente isso. É muito interessante. É muito interessante. Todo o que dije aqui contigo, falei contigo, não lo saquei de minha cabeça. Em verdade, leí as escrituras de uma maneira que poderia dar-lhe o mensagem mais maravilhoso que haya existido. O mensagem que cambiou minha vida. A vida de minha família e a vida de muitas pessoas que conosco. E pessoas que he aprendido a amar, incluso em Chile, donde estás. Agora te pergunto, ¿has creído em nosso mensagem? ¿Has creído? Aqui me despido de ti. Eu queria hacer uma oração por tu vida. E se tu quieres, puedes orar comigo, aunque mi castelhano não é perfeito. Tu puedes orar comigo. Decir assim: Padre, em nome de tu Hijo Jesús, eu me rindo hoje, eu me entrego hoje completamente a ti. Eu recebo Jesus em minha vida como autoridade máxima, como mi dueño. Eu lo confesso com minha boca. Jesucristo é mi Senhor. Porque lo creio. Porque eu creio em mi coração que Jesus vive. Que Jesus ressuscitou de los muertos. Padre, perdona mis pecados. Quita de minha vida todo el yugo. Em nome de Jesus, Padre, que oro. Amém. Muitas graças por me escuchar todo este tempo. Espero de verdade que este mensaje llegue não solamente a tus oídos, pero llegue a tu coração. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada y vienes al hombre que es malo y le amas y le amas, siendo tú el rey de la gloria, moriste por dar
hombre que es malo y le amas siendo tú el rey de la gloria. Moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia.